Olá! Começa agora mais um Alesp Conecta. E o tema de hoje é negócios socioambientais. Para conversar sobre esse tema, eu recebo aqui a Mariana Fonseca, ela que é coordenadora do Centro de Estudos sobre o Mercado de Impacto no Brasil. Olá, Mariana, seja bem-vinda. Olá, bom dia, boa tarde. Obrigada pelo convite mais uma vez, Fábio. Mariana, para começar aqui esse nosso bate-papo, eu fico imaginando, nós estamos aí há mais de um ano com uma pandemia no Brasil. O quanto essa pandemia tem afetado os negócios sociais e ambientais no país? Pô, eu acho que vale dizer que a gente chama de negócios de impacto, né? Que são negócios que geram impacto positivo no universo social e ou ambiental, né? Que você pode gerar impacto nos dois. É um nicho de mercado muito próximo ao universo das startups, negócios que estão nascentes, né? Enfim. E, obviamente, a gente ficou muito preocupado com o que ia acontecer com esses negócios, porque negócios menores tendem a ser mais frágeis aí no processo de crise, igual a gente está vivendo, uma crise econômica, né? Não só social, mas também econômica. Então, a gente estava muito preocupado de como é que esses negócios iam reagir à pandemia. E a gente, nesse momento, começou a fazer o mapa de negócios de impacto do Brasil, que já está na sua terceira edição, que a gente faz aí a cada 2 anos para entender como é que estão esses negócios no país, quais são as inovações, como é que eles estão financeiramente, mas também que tipo de impacto eles estão gerando, que tecnologia nova eles estão criando e usando, enfim. E aí a gente foi rodar esse mapa no meio da pandemia para ver, bom, primeiro como é que eles estão, como é que está esse setor e também qual o impacto da pandemia nesses negócios. E a notícia foi boa, assim, né? Claro que na medida do possível a gente teve aí 6% da nossa base de negócios que de fato fechou as portas e não deu conta de se adequar ou de sobreviver à pandemia, mas a maior parte deles, mais de 50% deles, está buscando oportunidades na pandemia e está positiva em relação ao ano de 2021, esperando conseguir sobreviver, faturar e continuar empregando pessoas e gerando impacto positivo como eles queriam no core, assim, né, no dia a dia deles antes da pandemia também. Então, isso para a gente foi um certo alívio, ver que não foi, o impacto não foi tão arrasador como poderia ter sido, e eu acho que a gente tem visto em outros setores do mercado. Quando você fala que 6% não conseguiram dar continuidade a esses projetos, o principal problema para isso foi falta realmente de recursos financeiros? O que essas empresas que fecharam alegaram para o fechamento? A gente não tem muito, tecnicamente não tem milhares de dados, mas obviamente que a gente não explorou, né? Os negócios que fecharam as portas tinham mais dificuldade de responder o questionário tradicional que a gente faz. Mas a gente tem uma percepção que sim, né? Se você parar para pensar, os negócios menores no Brasil, ou até as startups, a gente sabe que eles têm aí, em média, em caixa, recursos para manter uma equipe contratada e a empresa rodando por no máximo, um mês, 2 meses, se for uma empresa um pouco mais bem preparada. Essa é a realidade dos pequenos negócios no país, né? Dos novos negócios. Então, claramente, ter caixa para manter o time em casa, manter o negócio girando, sem novos clientes e sem perspectiva de receber, é muito difícil. E aí, eu acho que no começo da pandemia, eu acho que eu posso falar até pela Pipe mesmo, na nossa empresa, quando a gente começou, tinha aquela aposta, temos 3 meses que dá para segurar, se fechou, né, os clientes foram embora, todo mundo parou tudo, então, vamos manter o time aqui 2, 3 meses, vamos negociar pagamento, salário, ver como é que está todo mundo para manter a casa funcionando. Mas aí foi se estendendo, né? Eu acho que aquela visão que a gente tinha em março de 2020, ela claramente não era a mesma em julho, e aí os negócios começaram a tomar posicionamentos mais radicais para poder ou ficar vivo ou de fato sobreviver os empreendedores, né, que não tinham condição de manter a empresa mais. Então, geralmente esse vai ser o desafio, é ter caixa para manter a equipe contratada e a empresa girando sem entrada de novos clientes, né, e sem novas contas chegando aí. Mariana, quando você fala em inovação,
Nós estamos falando exatamente de tecnologia ou inovação em vários aspectos? Tenta passar para o nosso espectador essas empresas que estão inovando, o que exatamente elas trazem de novo para a sociedade que vivemos. Boa. Não, Fábio, assim, primeiro você puxa a minha orelha aí, porque eu gosto de estudar futurismo e tecnologia, então eu tendo a gostar de falar das tecnologias, mas não são só elas, né? A inovação se dá em várias coisas, né? Você tem a inovação tecnológica nos serviços, nos produtos, na gestão, mas você tem inovação na forma de posicionar empresas. Imagina que quase, né, você está falando de negócios de impacto. Você abriu um negócio sabendo que você vai ter que conferir o faturamento da empresa, assim como conferir o impacto positivo que ela gera todos os dias, por si só já vai criar um modelo híbrido de gestão e de posicionamento de negócio que é inovador, que ainda é novo, é um mercado recente. Além disso, a gente está falando de arranjos que podem ser totalmente sociais, tá? Então, quando a gente fala de agronegócio, por exemplo, ou negócios de agricultura familiar, você vai inovar na forma de gerir aquela cooperativa de pessoas que vai manter a floresta em pé, extraindo algum insumo para uma indústria ou para alguma empresa, enfim. E essa forma de fazer a gestão da cadeia de forma positiva, gerando impacto positivo para quem colhe, para quem vende, enfim, para um ganha-ganha geral, geralmente tem muita inovação também nesses processos. E não é tecnológico. Quando, Quando você fala sobre o impacto positivo, eu fico pensando nos vários tipos de empresas, né, que são abertas, principalmente as startups, e fico imaginando, são pessoas mais jovens, são pessoas mais velhas? Qual que é o perfil desse empreendedor que não aceita simplesmente fazer um negócio para ter fins lucrativos e ponto final? Que ele quer realmente fazer um negócio, às vezes que até dê renda, claro, mas que ele quer gerar um impacto positivo na sociedade, ele quer melhorar alguma coisa na sociedade. Qual que é o perfil desse empreendedor? Então, é super interessante porque, óbvio, né? A gente está falando de uma diversidade enorme de temas. Eu estou falando de. A gente começa com os ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são 17. Aí vai saúde, educação, vida terrestre, vida na água, floresta, indústria, enfim, você tem muito lugar para geração de emprego e renda, inclusão de mulheres, inclusão de pessoas com deficiência, negócios voltados para apoiar governos a serem mais transparentes. É uma diversidade absurda de impacto, né? Quanto mais problema uma sociedade tem, mais oportunidade para gerar impacto positivo e resolver esses problemas, assim. Essa é a ironia da gente estar aqui no Brasil. A gente tem muito mercado para negócios de impacto. E aí, esses empreendedores são diversos. Você tem gente que vem do mercado de inovação ou tecnologia, igual a gente mencionou, gente que faz pesquisa e vem empreender no mercado de impacto, aquela inovação que criou. Você tem muita gente que resolve uma dor muito própria, né? Um desafio numa educação de um filho, um desafio a acesso à oportunidade, à geração de renda ou a formações, enfim. E aí ele começa a empreender uma solução que não só resolve o problema dele, como problemas locais, da onde ele está atuando, ou maiores, enfim, que são problemas nacionais ou até globais. E também você vem, a turma tem muita gente da área de negócios, né? Gente que vem mesmo no universo de empreendimento e quer empreender com propósito, gente que formou administração, enfim, tem um perfil já de entender desse universo de startup. Então, tem uma multiplicidade. E o que é interessante, especificamente agora, em 2021, é a gente ver que os empreendedores são um pouco mais velhos do que a gente tinha visto antigamente. A gente tinha uma tendência a ver no universo startup e também no negócio de impacto, um empreendedor mais jovem, né? E a gente vê que, no caso especificamente desses negócios de impacto social e ambiental, você começa a ver um empreendedor um pouco mais maduro, aí já depois dos 30, já tendo um pouco mais de experiência de mercados, etc. E também até empreendedores mais velhos que estão buscando uma carreira nova, uma carreira com propósito, e tem um pouco mais de visão e orgulho do projeto que estão colocando na rua, né? O que é bem legal de ver. Esse empreendedor mais experiente, mais maduro, que talvez já teve vários negócios, na hora que ele precisa, por exemplo, colocar uma startup para funcionar, ele passa mais credibilidade para o mercado, ele consegue financiamentos de uma maneira mais fácil, ou só essa experiência dele ajuda, mas não seria fundamental para se conseguir recursos?
Não, você tem, ajuda muito, assim, a gente tem dois outros estudos olhando, um a gente olha que chama o Tsunami 60+, que a gente olha para esse público mais maduro e uma visão nova, o Brasil está envelhecendo e a gente ainda acha que é um país jovem, mas a gente já tem mais avós do que netos nesse Brasil, então cada vez mais a gente vai ter mais empreendedores maduros, acima de 60, acima de 50, começando novos negócios, que é uma tendência, e outros estudos que a gente fez especificamente no mercado de negócios de impacto, que a gente chama scoring de investimentos de impacto. A gente estava olhando quais são os critérios, né, que os investidores olham na hora de colocar recurso no negócio. O que eles avaliam para selecionar se quero aquele negócio ou não quero aquele negócio. E a gente, depois de uma escuta grande de mercado e fazer teste e avaliação entre o que os investidores falavam e a realidade das empresas que foram investidas por eles, etc., a gente chegou a 22 métricas que são avaliadas. E boa parte dessas métricas estão ligadas à expertise dos empreendedores e do time. Então, assim, todo mundo acha que vai ser avaliado só o negócio, né, o quanto ele para de pé enquanto negócio, ou você vai achar que vai ser avaliado só seu impacto. Ah, eu sou um negócio que gera muito impacto. E, na realidade, tem uma camada muito importante que é o perfil desse empreendedor, é a maturidade dele para tomar decisões, mas também o quanto ele estudou sobre o negócio dele e sobre o mercado dele, sobre o impacto que ele gera, né? Quanto ele conhece disso, mas também o quanto ele conhece de negócios, o quanto ele sabe essa jornada que ele vai viver, né? Porque quando a gente está nessa jornada de captar investimento enquanto empreendedor, você vai ser cobrado em escalar, em gerar muita métrica, tem que ter resultado, é uma pressão a mais que você coloca no negócio, além de apoio também, porque essas pessoas podem ser super importantes para te ajudar na tomada de decisão. Então, eles são, sim, muito avaliados sobre essa experiência, e até um termo que eu não gosto, que é o termo em inglês, mas chama coachable, que é o quanto esse empreendedor está disposto a aprender, a ouvir, a trocar ideia, porque também, se ele não tiver a fim de trocar e crescer junto com quem vai investir no negócio, às vezes isso atrapalha muito o processo da empresa, né? Então, é super importante essa experiência. Por outro lado, Mariana, sempre quando eu faço matérias, reportagens a respeito do jovem no mercado de trabalho, por exemplo, a gente percebe duas diferenças gritantes no jovem de hoje em dia com o jovem do passado. Muitos jovens não querem mais serem funcionários de ninguém. Eles preferem ter um negócio próprio, iniciar algum tipo de negócio. Eles falam muito sobre isso, eles não querem ser empregados mais. E uma outra preocupação é que esse jovem, talvez ele se preocupe mais com o impacto do que os jovens de gerações anteriores. Ele quer fazer algo, ele quer trabalhar com algo que faça sentido, que melhore a vida dele e a vida das outras pessoas. Normalmente, quando vocês pesquisam essas startups e conversam com empreendedores jovens especificamente, vocês percebem que existem esses ideais um pouco mais, não sei se nobre seria a palavra, mas realmente são pessoas um pouco mais preocupadas com o ser humano do que seriam os jovens de décadas atrás? Olha, eu acho que existe uma visão de que dá para fazer, que eu acho que talvez seja importante pontuar, que eu não sei se essa é a grande diferença entre outras décadas, assim, esse jovem. Os negócios de impacto têm mostrado que é possível empreender, ser sustentável financeiramente, ter lucro, pagar suas contas e gerar impacto positivo. Então, mostrar que existe formas de se fazer, você acaba inspirando e as pessoas ficam mais vocais e mais animadas de seguir esse tipo de caminho, né? Eu acho que tem uma tendência mundo importante que a gente também tem visto. Eu roubo uma frase que o Guilherme Leal da Natura falou uma vez num evento de empreendedorismo, que ele fala que a geração dele nasceu para empreender e quando o negócio dá muito certo e cresce, eles abrem um instituto e uma fundação para resolver os desafios que ficaram pelo caminho, os problemas que ficaram pelo caminho naquele setor. E que a nova geração de empreendedores sociais já nasce com o chip de não gerar problemas e não deixar problemas pelo caminho, já ir resolvendo enquanto está desenvolvendo o negócio. E eu acho que é exatamente isso, essa visão, né, de que eu posso fazer algo e tomar cuidado com o entorno e com o cuidado daquilo que eu estou fazendo, sem me preocupar em primeiro ganhar meu dinheiro e depois resolver os problemas, né? Eu acho que essa é uma grande oportunidade. E mais do que isso, assim, eu diria que
A gente colocou no relatório do Mapa 2021 um pouco essa visão de que outros mercados também estão se posicionando para serem mais de impacto e mais positivos, né? A gente viu na pandemia muito forte, mas isso já era uma tendência que chegava no mercado, que é esse ativismo empresarial, né? Que são as grandes empresas preocupadas em também se posicionar mais perto de impacto positivo, adotando causas, gastando um recurso maior do que algo separado do negócio, né? Antigamente era algo lá do Instituto da Fundação, longe do core business, né, das empresas, e eles colocaram para boa parte dessas empresas estão começando a colocar isso dentro de uma estratégia mais central dos seus negócios, e elas podem ser, por exemplo, grandes patrocinadores de negócios de impacto. Assim como o fundo de investimentos, né? Eu acho que antes da pandemia, e aí mais forte ainda na pandemia, tem uma sigla, né? Que é o ISG, ESG em português, que ficou muito forte nos últimos tempos, que é essa coisa de você ter negócios com mais responsabilidade de governança, de impacto positivo e ambiental e social, né? O quanto você não é uma empresa que gera grandes problemas para o mundo, né? Grandes investidores internacionais têm preocupado em olhar para empresas mais responsáveis nesse sentido. Então, você começa a ver várias forças que vão empurrando também esse mercado de negócios de impacto, que ele é extremamente focado em impacto, ele é muito mais potente do que esse entorno para a solução de problemas sociais e ambientais, mas, por outro lado, ele precisa desses recursos, ele precisa desse apoio para inovar, para crescer, para se desenvolver. Então, quando isso vira pauta de grandes empresas e vira pauta de grandes fundos de investimento, nos interessa. A gente acha que tem mais caminho abrindo para esses jovens, né? A gente tem mais oportunidade deles, de fato, saírem talvez uma paixão, assim, que acontece na juventude muito forte, para algo bem concreto e real, que é ter um negócio que funciona e está na rua e começando a ver. A gente tem nesse mapeamento 1.300 casos de negócios que funcionam assim. Então, você imagina isso como referência para um jovem. Eu fico super feliz. Outro aspecto que me preocupa, Mariana, é o seguinte, que muitas vezes esses negócios de impacto que procuram melhorar um pouco a vida da sociedade, eles existem também por lacunas que os governos, que o poder público deixa, né? Então, o poder público acaba deixando de fazer o seu trabalho, alguém tem que fazer, e nessas lacunas, determinados empreendedores enxergam ali oportunidades de ajudar outras pessoas e, de repente, fazer um negócio lucrativo também. De certa maneira, esses novos negócios, essas startups, têm algum tipo de ajuda por parte de governos ou eles continuam atrapalhando até mesmo quando a iniciativa privada tenta fazer uma melhoria para a sociedade? Eu acho que, sendo bem sincero, eu acho que tem desafios, inclusive, que a gente mesmo tem que se colocar como responsável, não só os governos, né? Eu vejo, a gente tem no Brasil um mercado muito aquecido de reuso e resíduos, por exemplo. Poxa, a gente poderia ser bem melhor na nossa coleta de lixo, na separação do lixo nas nossas casas, em checar para onde vai esse lixo e tal. Por exemplo, a pauta do lixo é uma pauta que diz respeito a todos nós, né? Pessoa física, pessoa jurídica e governos. E aí eu vejo grandes empreendedores de impacto, por exemplo, que têm buscado essa solução de como é que eu engajo o consumidor, como é que eu engajo o governo e como é que eu engajo as empresas para dar um fim positivo para o lixo. E imagina agora na pandemia, que a gente consumiu mais ainda nas nossas casas, muito mais embalagem, muito mais coisas chegando. Eu acho que tem uma responsabilidade do consumidor também de cuidar disso. Então eu fico sempre provocando, que eu acho que todo mundo pode se engajar nessa cadeia. Mas eu acho que, de fato, a gente precisa de mais apoio para o empreendedorismo como um todo nos governos, né? Eu acho que a burocracia, né? A gente brinca, né? O custo Brasil para uma grande empresa é horrível, para um pequeno empreendedor, então, pior ainda, né? Porque é uma burocracia abrir um negócio, é sempre complexo, os impostos são inviáveis, a questão de contratação, a lei trabalhista no Brasil é super complexa para pequenos negócios. Por outro lado, os empreendedores de negócios de impacto acabam, de certa forma, eu brinco, concorrendo positivamente com o governo, né? Se eu vou olhar para a educação pública, se eu vou olhar para a transparência de dados na gestão pública, se eu vou olhar para questões de mobilidade urbana nas cidades, a gente está sempre olhando inovação que precisa, de alguma forma, conversar com os governos. E aí eu acho que a gente precisa de mais abertura desses governos para
primeiro poder comprar, né? A gente fala venda para governo é super difícil para pequeno empreendedor, né? O B2G, né? Que a gente usa, governo para governo é sempre mais difícil para os negócios. Eles não conseguem, eles não passam na seleção, enfim, os editais não incluem esse tipo de negócio que não seja muito grande por várias questões. Eu acho que deveria ter mais abertura e acho que também expor alguns desafios dos próprios governos que poderiam ser solucionados por inovação de outras pessoas, né? Você tem grandes maratonas mundo afora de empreendedores, inovadores, gente da área de tecnologia, gente da área de impacto que acessa os desafios de gestão de governo para gerar solução para esses governos. Eu acho que essa troca seria muito mais positiva se a gente desse esse tipo de abertura. Não só, aí eu acho que eu militei aqui para os dois lados, para os empreendedores no geral, né, de melhorar a burocracia para que eles possam empreender, porque não é algo simples no Brasil, e por outro lado, da gente fazer também mais abertura para que esses negócios possam de fato vender para o governo ou estarem atuando em parceria com o governo, né? Assim, saúde, educação, gestão pública, o que tem de inovação e negócio de impacto com esse viés não é brincadeira. Precisamos dar espaço para eles terem mais abrangência. Essa burocracia que você falou e as dificuldades para, de repente, um pequeno empreendedor conseguir desenvolver o seu negócio de impacto, ela ocorre da mesma forma em todo o país? Ou existem estados onde é mais fácil empreender, existem estados onde é mais difícil? Lembrando que o Brasil é um país de dimensão continental, né? Como é que é isso do ponto de vista geográfico? Brasil afora. Eu acho que a burocracia é generalizada. Eu acho que você levantar qualquer estado aqui ou cidade que seja mais fácil abrir um negócio e empreender, eu vou estar sendo injusta. Não é fácil empreender em lugar nenhum, a burocracia é bem homogênea. O que eu acho que muda e que é bem interessante é onde estão mais intermediários que apoiam esses negócios, né? Então, assim, o sudeste do Brasil, durante muitos anos, e ainda é assim, concentra os maiores grupos de investimento para novos negócios, para startup, para negócios de impacto. Concentra também as aceleradoras e as incubadoras que acabam dando suporte para um negócio nascente, para ele poder experimentar a solução dele, para ele pilotar, para ele aprender a receber conhecimento e mentoria, né? O maior grupo de mentores também está no Sudeste. E isso, obviamente, atrai empreendedores. É muito comum você ter negócios que nasceram no Ceará, ou negócios que nasceram no Sul, em alguma cidade menor, que se movimentam para o Sudeste para poder captar recurso, para poder ter visibilidade, para poder acessar esses intermediários que a gente chama, que são aceleradoras, são fundos de investimento, são mentores, são investidores anjo, de visibilidade de mídia, né? Eles poderiam estar mostrando o negócio dele na mídia e tendo chance de fazer mais vendas e tal. Isso para qualquer área, eu acho que é qualquer área, não só de negócio de impacto, mas para qualquer startup. Agora, a boa notícia é que a gente tem visto um movimento muito forte nos últimos anos, especialmente no mercado de negócios de impacto, de gerar mais oportunidades locais para esse empreendedor poder pilotar, crescer e desenvolver o negócio primeiro localmente. Claro que depois ele pode captar um investimento no Sudeste ou até no exterior, é muito comum investidores estrangeiros colocarem recursos em negócios que já cresceram. Mas essa fase inicial, que ele está ali experimentando, começando a ter recorrência de compra e venda, etc., é ideal que ele tenha apoio onde ele nasceu, onde ele está ali gerando o impacto dele. Então, o Nordeste foi um destaque para a gente nesse último mapeamento. A gente viu muitas iniciativas de acordos de institutos, fundações, grandes empresas, governos, localmente, criando oportunidade para que esses negócios sejam mais incubados, mais acelerados, recebam mentoria onde eles estão, para eles continuarem gerando impacto onde eles precisam gerar, principalmente negócios de impacto ambiental, né? Pensando no Brasil, Norte e Nordeste, tem, enfim, uma floresta imensa para olhar, todo um universo de energia limpa para olhar, que fica muito nesses estados e que poderia continuar ficando, sem precisar fazer esse movimento do Sudeste. Mariana, o nosso programa está encaminhando aqui para o final, mas eu quero fazer uma última pergunta para você, me aproveitando da tua experiência nesse setor de impacto e também pelo fato de você ser uma mulher.
Porque recentemente eu até vi um dado que eu acho que as mulheres que são funcionárias de empresas, elas ganham em média 22% menos que os homens. Mesmo hoje em dia ainda existe essa disparidade. Em relação às startups, à criação de novos empreendimentos, empreendimentos sociais, ambientais, essa coisa da preocupação com o impacto, com algo positivo que se possa fazer, as mulheres conseguem ter uma equidade aí com os homens ou ainda estão em desvantagem também? Pô, eu acho que, Fábio, a gente teve uma notícia boa com esse mapa, que a gente viu crescer o número de mulheres à frente de negócios de impacto, a liderança, né? Quando a gente começou as pesquisas lá em 2016, a gente achava que, como as mulheres são mais recorrentes no mercado de ONGs, né, assim, de organizações sociais, elas costumam liderar mais essa área de impacto. A gente achava que, olhando para negócios de impacto, a gente também veria esse reflexo. Bom, vamos ter mais mulheres, ou pelo menos vai estar mais equiparado. E nos primeiros anos do mapeamento, o que a gente via era o contrário, era ainda assim um mercado de negócios de impacto muito próximo ao universo de startup e tecnologia, que é puxado e liderado por um volume muito maior de homens. E aí a gente ficou acompanhando isso ao longo dos anos, e agora em 2021 a gente ficou muito feliz em ver que, em termos numéricos, o número de mulheres liderando negócios misturou-se bem com os dos homens, eles estão bem equiparados, o que é uma ótima notícia. Tem mais mulheres empreendendo nesse setor, o que para a gente seria natural, já que elas tendem a empreender mais com impacto. Mas eu acho que aí tem um ponto de atenção que é importante, assim, elas, quando em termos de quantitativos, elas estão ali equiparadas, mas se você separar pelas etapas da jornada, né, rapidamente para quem não é familiarizado aí com empreender, né, você vai começar ali uma ideia, uma solução, você valida essa ideia, aí você pilota, você experimenta, você testa preço, vai ver se o mercado compra. Aí depois você começa a organizar um negócio em torno daquela solução para que ele pare de pé e começa a medir seu impacto em cima dessa solução. E depois é comum para esse perfil de negócios escaláveis que você vai buscar investimento, você vai buscar um investidor de um venture capital, você vai buscar um investidor anjo, você vai buscar um dinheiro para que você consiga injetar esse recurso na empresa para que ela cresça, se desenvolva e você continue captando para ela crescer mais rapidamente, ela se estabilizar mais rapidamente, né? É um pouco o perfil assim desse mercado. E aí, quando você olha para até esse estágio de organização do negócio que a gente chama, tá tudo muito parecido. Mas quando você começa a ver quem de fato está acessando investimento, aceleração, está nessa jornada mais de business, digamos assim, de ter mais esses recursos de crescimento do negócio, aí elas caem bastante. A gente continua tendo um perfil muito mais masculino. E outros gêneros a gente quase não pega na pesquisa, tem uma estatística muito baixa, assim. É, e aí eu acho que tem alguns pontos importantes. Eu acho que a gente precisa dar mais oportunidade para essas mulheres passarem por esse processo de aceleração e também falar mais de negócio, falar de grana, falar de como é que é investir, como é que é crescer, como é que é fazer um fluxo de caixa, uma DRE. Eu acho que o Brasil como um todo tem um déficit aí de falar de negócio, a gente não tem outros países em que é muito natural a gente saber essas entranhas aí financeiras do negócio. Para o Brasil não é uma realidade, não é todo mundo que fala disso, não é um assunto que a gente traz aí no DNA. E aí, especialmente para mulheres, menos ainda. A gente fala pouco com elas sobre esses números, e claro, como a gente tem, mesmo no mercado de impacto, tem uma palavra negócio na frente do impacto, precisa falar de gestão financeira, gestão de pessoas, entender os entrames disso, porque se o negócio não para de pé financeiramente, eu também não consigo gerar impacto, porque eu vou fechar as portas. Então, para mim, é uma grande oportunidade da gente levar mais a pauta de negócios para as mulheres e aí poder melhorar essa jornada e essa experiência empreendedora delas. Mariana Fonseca, coordenadora do Centro de Estudos sobre o Mercado de Impacto no Brasil. Muito obrigado pela sua presença aqui no Alesp Conecta. Fábio, obrigada a você, obrigada pela oportunidade de falar de negócios de impacto para os seus ouvintes. Obrigada mesmo. Termina aqui mais um Alesp Conecta. E você já sabe, toda a nossa programação fica também no YouTube da Alesp. É só você digitar lá no YouTube a palavra Alesp, todos os nossos programas aparecerão e você pode assistir o programa que for do seu maior interesse, né, no horário mais conveniente para você.
Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo programa.